Olá, ouvintes! Este é o podcast de Viagens Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido. Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Hoje a gente tem aqui como convidado o Gustavo Favaron, que vai falar para a gente sobre a experiência de ter viajado, pelo jeito ele continua viajando muito a trabalho, e ter conquistado uma experiência no mercado internacional, e isso faz parte da história dele. Então, Gustavo, muito obrigada por você estar participando com a gente, e eu queria te pedir, fala para os nossos ouvintes quem é o Gustavo. E também, Obrigado. aí a gente começa a falar sobre as suas viagens, né? Mas, afinal, quem é o Gustavo? Legal. Obrigado, Andréia, Mari, Fernanda, por me convidar para estar aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho 40 anos, eu nasci em Santos, mas cresci no interior de São Paulo, na região de Marília, Lins, ali. E fui morar fora a trabalho em 2007. Antes disso, eu fiz um mochilão em 2001 pela Europa por 3 meses. Eu rodei cerca de 20 países. E ali naquela viagem inicial eu percebi que eu ia ter essa vontade de um dia morar fora. Então acho que desde então eu fiz algumas outras viagens, fiz também isso foi em 2001 que eu fiz esse mochilão sem falar inglês, sem ter muita grana, mas com muito planejamento. Naquela época não tinha tanta internet, não tinha. Eu lembro que minha passagem aérea em 2001, há 20 anos atrás, ela era impressa ainda, não era nem. Eu comprei na agência de viagem, chegou para mim impressa, naquele carbono. Os mais antigos vão lembrar. Os mais novos nem sabem o que é isso. Depois, em 2004, depois dessa viagem, eu voltei da Europa. Foi excepcional essa viagem. Recomendo para todo mundo que tem 20, 21 anos de idade. Se conseguir juntar um dinheiro e fazer alguma coisa, foi o melhor investimento que eu fiz. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos. E o dinheiro do seguro de vida dela, eu cheguei para meu pai e falei: a minha parte eu quero fazer uma viagem. Falei, é uma coisa que ninguém vai roubar de mim, não é um carro, não é nada. É uma viagem. Não era muito dinheiro na época, mas na época dava, né? 2001, o câmbio estava favorável ainda. E eu fiz isso, né? E foi muito legal. Transformou a minha visão de vida. Eu fazia direito na época, volto de viagem, falo, nem a pau, vou fazer ciências sociais. Aí eu começo a fazer ciências sociais e direito à noite, as duas faculdades juntas, mas por conta da viagem. A viagem é uma mudança muito grande para tentar entender a sociedade e o mundo como um todo. 2004 eu faço uma outra viagem, fico um mês rodando na Bolívia, mochilão também com 3 amigos dessa vez. A primeira eu fiz foi sozinho, que é outro mito de quem viaja, né? Medo de viajar sozinho, preocupação, né? Sem falar inglês, tudo mais. E aí, em 2007, acabo indo morar em Londres. E desde 2007 eu sempre estou em contato com Londres. Meu filho nasceu em Londres, morei lá, fiz carreira lá. Em 2013 eu estabeleço uma casa no Brasil também de novo, mas desde 2015, depois eu já tenho uma outra casa lá em Londres, que eu trabalho tanto em Londres quanto no Brasil, com viagens mensais, por incrível que pareça. Então, essa tem sido a minha rotina, que, claro, a Covid deu uma interrompida boa nessas viagens, nesse período, mas tirando a época do período de Covid, eu todos os meses ia a Londres, pelo menos, e de Londres para algum outro lugar ali perto também, onde era a sede, onde é a sede da nossa empresa, na verdade. Então, esse sou eu, as viagens e como que eu me relacionei com as viagens que eu te fiz até aqui. Você trabalha com o que hoje? Legal. Hoje eu sou o CEO de uma empresa que é um clube de relacionamentos do mercado imobiliário de infraestrutura. O que é isso em termos práticos? Eu recebo uma mensalidade ou uma anuidade de empresas do setor imobiliário, fundos de investimento, incorporadoras, construtoras, essas empresas que são bem grandes do setor, para que a minha equipe e eu possamos organizar ambientes de troca de relacionamentos e experiências entre eles, eventos, né? Então a gente acaba fazendo eventos que são sob medida para esses caras em mais de 30 países do mundo inteiro. A gente tem clientes de 98 países no total e fazemos eventos presenciais, a última vez que a gente contou, em mais de 30 países.
Então, como eu estava comentando antes de começar a conversa nossa aqui, semana passada, por exemplo, eu estava na Alemanha, da Alemanha eu fui para a Polônia, da Polônia eu fui para Londres, passei na Espanha e voltei. Nesses encontros com esses membros nossos que se reúnem para fazer negócio e entender como que eles podem alavancar as empresas deles. Então, na verdade, o gosto da viagem acabou se tornando o seu dia a dia, né? Você acabou incorporando no teu trabalho e na tua carreira esse gosto todo que você aprendeu viajando. No fim das contas, imagine você que fazia a ponte aérea que eu brinco, São Paulo Heathrow, Guarulhos Heathrow, em Londres, 2015 a 2000 até março de 2020, eu fiz isso mensalmente, literalmente, sem perder nenhum mês. Chegava a ponto de sentir o cheiro do avião da British Airways e saber qual é a comida do dia, assim, de conhecer a aeromoça que fazia aquela rota pelo nome já, e ela sabia que eu estava sempre ali. Então, virou uma coisa muito natural. E eu acho que foi muito legal, porque hoje em dia teve casos de eu ter que fazer uma viagem de última hora para o Catar, por exemplo, e eu lembrei que eu pousei no Catar e falei, nossa, eu preciso de visto para estar aqui, porque foi sexta-feira, na hora do almoço, falaram que eu tinha ido para o Catar, eu decidi ir para o Catar, 5 horas eu peguei o voo, e a hora que eu pousei lá no Catar, eu falei, cara, será que tem que ter visto para entrar no Catar? Eu falei, vou descobrir agora, se eu tivesse que ter, porque tem alguns países que tem que tirar o visto antes de ir, né? Não saber a moeda, não saber como é que é o fuso, fica tão natural do seu dia a dia que você se joga e vai, né? E claro que tem uma grande diferença, uma coisa é você viajar a trabalho, outra coisa é você viajar a turismo, né? Mas se você estiver disposto a encarar a cidade e cada experiência que você tem como conhecimento, como conhecer alguma coisa, é sempre válido, mesmo quando você viaja a trabalho, né? Meu pai, quando eu fiz minha viagem em 2001, eu nunca tinha saído do Brasil praticamente, nunca tinha andado de metrô sozinho, pra você ter uma ideia. Era menino do interior, caipira. Ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, ó, a partir de agora, você vai entrar nesse avião aqui para viajar, você vai ficar 3 meses viajando, você nunca vai estar perdido, porque onde você estiver, você vai estar conhecendo alguma coisa. Então, não se preocupa. Onde você estiver, você vai estar conhecendo alguma coisa. Então, se solta, vai viajar, vai passear, sem medo, vai embora. E eu levo muito isso para minha vida mesmo. É muito gostoso poder transitar entre tantos lugares e culturas e trabalhar numa empresa em que a gente tem mais de 20 nacionalidades, né? Nas equipes nossas. Isso é fantástico, porque no fim das contas você acaba entendendo mais do país ao conhecer alguém que é daquele país e poder se relacionar com essa pessoa, né? Você falou antes, né, esse mito que as pessoas têm sobre viajar sozinho, esse medo. Como é que você encara isso e quais são as dicas que você pode dar assim, dessa tua viagem? Até queria saber também, por curiosidade, quais os países que você visitou nesse teu primeiro mochilão, sem falar inglês e sem planejamento muito. Como é que foi essa experiência e superar esse medo? Não sei se você teve medo em algum momento, né? Mas alguma coisa, como superar esse medo que a gente tem desse viajar sozinho? É, é estranho, né? Porque se você pensar em viajar sem falar inglês, sem nunca ter andado de metrô sozinho em São Paulo, por exemplo. Eu cresci no interior de São Paulo, num sítio, numa cidade de 2 mil habitantes, uma Guembê a cidade. Ninguém conhece a cidade, com certeza. Ninguém que está ouvindo a gente vai conhecer. E esse moleque de lá pegar um avião. Meu pai conta que quando o avião decolou, ele olhou, porque naquela época eles ficavam assistindo o avião decolar, né? Tem um lugar em Guarulhos lá. E fala, puta merda, matei meu filho. Ele brinca. Que loucura fazer isso, né? Então, realmente, e eu penso, eu tenho um filho de 9 anos, eu falo, cara, meu filho quiser fazer isso sozinho, eu acho muito loucura. Mas não é. Se você parar para pensar bem, ainda mais com a tecnologia de hoje em dia, não é loucura, né? Eu acho que o mundo está muito mais conectado, está muito mais próximo, está muito mais fácil. É muito fácil comprar uma passagem aérea, claro que custa dinheiro, mas é fácil comprar uma passagem aérea, é fácil entender informação para conseguir visto, é fácil se deslocar nas cidades, é fácil se comunicar. Ah, mas eu não falo inglês. Você tem um smartphone. Hoje em dia, com o smartphone, você aponta para uma placa em russo, traduz para você na tela do seu computador a informação na língua que você escolher, em português. Se você quiser pedir uma informação para qualquer coisa, se você quiser de verdade, você pode falar a informação no seu smartphone, qualquer smartphone, vagabundo vai fazer isso hoje em dia. E a pessoa vai ouvir ou vai ler, você vai mostrar para a pessoa o que você quer de informação, né? Então, assim, mas eu não sei andar em Lisboa, como é que eu vou fazer? Cara, investe num celularzinho que você possa ter um mapa, ou pega um mapa quando você chegar. Eu, na minha época, não tinha celular nem nada quando fui. Chegava na cidade, procurava por aquelezinho de informação, pedia um mapa gratuito, porque eu não tinha dinheiro para comprar mapa, pegava um mapa que era de graça e saía andando, né? Então, assim, eu acho que tem muito a ver
não sei se tem a ver com coragem, mas tem a ver com querer de fato fazer. Quem quer mesmo fazer, dá um jeito de fazer, entendeu? Eu acho que junta dinheiro, dá um jeito. Tem casos e casos, não estou julgando ninguém, mas assim, diria que 90% dos casos, se você quiser muito fazer uma viagem dessa, você consegue fazer hoje em dia. Hoje em dia está muito mais acessível do que era antigamente, apesar do câmbio, apesar de todas as dificuldades que a gente possa ter. Então, eu diria que um pouco de medo é importante. Aquela coisa, mas eu não quero ter medo, eu tenho medo de viajar. Não, mas é importante que você tenha medo. É o medo que vai você ter mais atenção aos detalhes, é o medo que te dá aquela coisa de você não dormir na hora que você tem que estar acordado para você perceber o caminho certo. Essa adrenalina, ela faz parte. Se você fizer paz com esse medo, se você estiver em paz com ele e canalizar ele para você poder efetivamente fazer as coisas bem, ele pode ser um puta de um driver. No meu caso, eu tenho medo quando eu vou fazer alguma coisa diferente. Pô, fui para a Arábia Saudita, um lugar super complicado de se ir. Eu não quero nunca mais voltar lá, mas eu fui. Não é o fim do mundo? Não é, mas você canaliza a preocupação e o medo seu para ser um cara mais organizado, mais disciplinado, prestar mais atenção ao seu redor. E você vai. Mas eu sou um pouco de um risk taker, assim, eu diria que eu tomo um pouco de risco também na vida como um todo, né? É um pouco de estilo, mas mesmo quem for mais conservador, eu acho que hoje em dia os riscos são muito menores do que eram antes. Falando um pouquinho Exatamente. de mercado de trabalho internacional, assim, essa experiência que você teve no mochilão, quando você foi morar em Londres, o que uma pessoa que está pensando em fazer isso, um jovem, você comentou no início, né? Se você tem 20 e poucos anos, faça. Vale a pena fazer um trabalho que não é aquilo que você vai seguir carreira, porque você passa 3 meses ou 6 meses fora? O que isso traz no desenvolvimento profissional? Você hoje como empresário, você leva em conta quando você contrata uma pessoa para trabalhar com você, se ela tem alguma experiência internacional, seja ela qual for? Eu acho que quando eu decido pela contratação de alguém na nossa empresa, não é uma decisão que ela é baseada por um fator só. Mas, entre outros fatores, eu acho que ajuda sim perceber que eu estou entrevistando alguém que teve a coragem, a determinação, a organização, a disciplina e a ação de pegar um avião aqui e fazer um mochilão, ou de quis morar fora, que trabalhou como cleaner lá fora, como garçom, como babá, como qualquer coisa. Eu olho para essa pessoa como uma pessoa inquieta, uma pessoa que talvez tem coragem de tomar alguns riscos para minha empresa, que talvez uma outra pessoa que é mais medrosa não tomaria. Então, isso para mim é um plus quando eu faço uma análise sobre perfil e eu vou fazer uma contratação. E acho que vale muito a pena sim. Eu sou exemplo vivo disso. Eu saí do Brasil, eu tinha feito já 2 faculdades, o meu mestrado, dava aula, estava estabelecido e fui aprender inglês na segunda vez que eu fui em 2007. Eu não fui para virar empresário ou para ser CEO de uma empresa. Eu fui para aprender inglês. E quando eu cheguei lá, eu não sabia falar inglês bem. Aí fui trabalhar num pub pegando copos nas mesas de glass collector. Era o meu trabalho, 5 pounds e 10 centavos por hora. Era o que eu ganhava. Trabalhava como um condenado. Morava mal, não sei o que lá. Então, esses sacrifícios também, eu acho que para além da entrevista de emprego, que acho que soa bem, cria uma casca em você que, puta, é difícil derrubar o cara depois que passa por algumas coisas assim, sabe? A saudade que bate. Puta, você vai depois que você trabalhou, sei lá, 7 horas de trabalho, 8 horas sem parar. Aí você quer tomar uma cerveja, custa R$ 5 a pint de cerveja, eu lembro até hoje. Fala, puta, 1 hora inteira minha andando nesse pub, pegando copo, lavando, servindo as pessoas, tomar uma cerveja. Aquela cerveja tem um outro gosto quando você toma, sabe? Então, acho que isso vai formando o caráter, vai formando. Acho que não forma, a pessoa tem que ter um pouco isso de, né, de crescer de valores, mas você começa a concatenar, a ligar muitas coisas que você não ligava antigamente na sua cabeça, começa a cair a ficha. Aí depois eu fui ser garçom, pô, no começo fui mandado embora, porque eu não estava em paz comigo fazendo aquilo, eu tive que ficar em paz comigo primeiro e falar, não, vou ser garçom, beleza, não tem problema, não vou ter vergonha, preocupação, eu vou ser um puta de um garçom, virei um garçom, etc. Aí eu fui trabalhar numa empresa, numa posição de entrada. Em todos os lugares que eu entrei na minha carreira, eu acho que isso fica também como minha lição, e eu tento educar meu filho dessa forma, não entregar o que estão esperando que você entregue. Tenta entregar um pouco mais, tenta entender, pensar na cabeça do seu empregador, como é que ele está te vendo ali também, o que mais que você poderia fazer para de fato ser útil ali. E aí você tem empregadores que vão tentar se aproveitar de você ao fazer isso, depois de alguns meses fazendo, você vai perceber que você não quer ser idiota dele. Mas tem empregadores que vão olhar para você e falar, pô, esse cara aqui é bom, legal ter ele aqui com a gente, eu valorizo ele. E aí ele vai te dar mais oportunidades, você vai crescer. E eu acho que essa é um pouco uma história, assim, que vale a pena que a viagem te proporciona. E quando você está em países como alguns países europeus, Estados Unidos e outros países do tipo, desde que você tenha condições de trabalhar, digo visa, a meritocracia ela existe muito mais do que no Brasil, eu ouso dizer.
eu venho de uma sociedade, pelo menos, em que você é filho de quem? Eu ouvi falar várias vezes. Eu venho de uma família super simples. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, graças a Deus. Então, eu nunca tinha isso aqui. E eu sempre acho que se eu não tivesse saído do Brasil, às vezes, eu ia ser sempre o filho de quem que você é. E, tipo, para você crescer aqui no Brasil, tem muita politicagem, tem muita coisa assim. As empresas falam muito de meritocracia e a sociedade fala de meritocracia no Brasil, que é inexistente, na minha modesta opinião. Na maior parte das sociedades, ela é inexistente, especialmente em países desiguais como o Brasil. Eu tenho como mantra na minha empresa fazer a gestão por base na meritocracia. O cara é bom, não quero saber a orientação sexual, a cor da pele, o sexo, qual é a família dele, quantos anos ele está aqui com a gente ou a idade dele. Seja o que for, o cara é bom, está entregando, veste a camisa, ele está crescendo, ele é apaixonado pelo nosso projeto, é esse cara que vai crescer, ou é essa mulher que vai crescer. E isso fora do Brasil, eu acho que é um pouco mais evidente na sociedade, né? Como é que um cara como eu, com inglês meia boca, consegue crescer tão rápido na Europa, por exemplo? Eu cresci rapidamente ali. Tem a ver com um esforço, com meritocracia, na minha opinião. E sorte também, porque você pode ter um puta de um esforço, uma dedicação, e seu chefe ser um babaca, que não te dá oportunidade, e você tá ferrado. Então, tive sorte de ter chefes bons que me deram oportunidade, e quando me deram a oportunidade, eu cresci e peguei isso firme. Então, eu acho que nesse aspecto, você trabalhar fora, você tem esse benefício da meritocracia. Claro, se você não tem um visto para trabalhar, ou se você não tem um passaporte europeu, ou alguma coisa do tipo, é mais difícil, porque os trabalhos que você vai conseguir talvez vai ser legal, etc. Mas mesmo nesses trabalhos, eu percebo que os brasileiros que estão fora e ralam muito, eles crescem muito mais rápido. Tá, eu estou aqui te ouvindo, né? Sem interromper a Andréia também, porque vira e mexe eu faço isso. Mas é bem interessante porque justamente você, com essa tua história, você contou que saiu de uma cidade pequena, você foi, voltou, estudou inglês, terminou seus estudos, morou lá, voltou para morar aqui, vai e volta. Então, assim, são várias etapas que uma pessoa às vezes fala, nunca vou morar no exterior e fazer isso, porque acha que é um final assim muito inatingível. E quando a gente está escutando como que foi a história, o passo a passo, são todas coisas possíveis que qualquer um pode fazer. E tem medo, e você também teve medo, e se organizou, e juntou dinheiro, e, né? Então, assim, hoje, realmente, a gente tem a história no podcast, nos blogs, nos sites, a gente consegue se inspirar em pessoas que também não nasceram muito ricas e com muitos contatos, mas que passo a passo chegaram em... construíram e chegaram em lugares assim que nem imaginaram, e também se chegou num lugar que não era o que ele queria ou esperava, ou ela, dá para voltar para trás, dá para refazer, né? Então, acho que a sua história é bacana nesse sentido de inspirar, e o podcast, ele chega fácil em todas as casas também, e é bem bacana. A gente, com o blog, tem essa ideia de ajudar as pessoas a dar o primeiro passo, né? Que nem Legal. Quando a gente tem um amigo próximo, por exemplo, seus amigos, né, tem a sorte de ter o Gustavo, que conhece tudo, que pode dar milhões de dicas. Tem gente que não tem essa proximidade tão grande com pessoas que viajam, né? Então... É muito comum as pessoas me perguntarem mesmo no meu hall de amigos, e, cara, como é que eu faço tal? E eu sentar, tomar um café a tarde inteira e conversar, e nem saem da... Não, vamos fazer. Eu percebo que as pessoas saem, assim, motivadas. Mas acho que, com base nisso que você está falando, assim, Mário, eu diria que a primeira coisa, acho que quando alguém decide viajar ou não, eu vou morar em Londres, eu vou morar na Austrália. Primeira coisa, não é para sempre. Acho que a gente tem que fazer paz que algumas decisões da nossa vida, elas podem ser temporárias, tá tudo bem. Porque poucas coisas são eternas. Na sua fala, tudo bem, né? E tira muito peso, porque o que mata é você ter uma passagem de ida e não ter a de volta. O que mata é você achar que não sei quando eu volto. Putz, é ruim isso. Isso é um peso muito grande. É incrível. Eu falo, cara, faz o seguinte, esse programa vai passar 10 meses. Não, mas se eu quiser ficar mais, você muda a passagem. Você rasga a passagem. Eu falo, tudo bem. Entendeu? Porque a passagem custa, sei lá, R$2.000. Isso não vale a tua vida, entendeu? Eu fui para ficar 10 meses, eu não fui para ficar 7 anos, né? Mudei. Conheci minha esposa, falei, vou ficar mais, quero conhecer essa pessoa. Fiquei mais um pouco, né? E por aí vai. Eu acho que essas pessoas, quando elas começam a quebrar um pouco esses conceitos, né, de que
não precisa ser para sempre, e que está tudo bem, e que é legal, a maior parte das pessoas ficam por um período. Qual é o período de tempo? Depende de você, do que é bom para você, não tem uma receita mágica. Mas acho que você não usar isso como uma desculpa para você não tentar algumas coisas, né? Claro que eu estou falando tudo isso, mas eu acho que não é para todo mundo também. Eu não desmereço quem fala, não quero viajar, tudo bem. A pessoa ela é boa de outras formas, é o que te satisfaz, o que te preenche. Eu acho que se você está ouvindo esse podcast, ou se você está vendo, né, e buscando dicas, talvez você faz parte daquele grupo irrequieto de pessoas que não se conformam das nações terem barreiras, que adoram comer uma comida diferente, de ouvir uma língua diferente, de ver culturas diferentes. Então, para essas pessoas, eu acho que elas têm mais que ajustar esse pequeno mindset. E tem mais um ponto também, acho que nessa fala que você colocou, Mari, que eu costumo pensar muito, muitas vezes a gente se preocupa muito de qual é o lugar que a gente vai, onde é que a gente vai chegar, né? E vocês perceberam que é muito mais gostoso a jornada, muitas vezes, do que o destino final? Assim, chegou, acabou. Eu começo a viajar na viagem muito antes da viagem, quando eu vou fazer uma viagem de férias num lugar diferente. Eu vou para a China. Putz, cara, se eu vou me preparar para ir de férias, a viagem não começa o dia que eu entro no avião, a hora que eu pouso na China. É muito antes da viagem começa. É muito gostoso, né? Então, assim, é a jornada, né? É ter prazer com a jornada. Porque a memória vai ficar ali, né? Revivendo aquela experiência. E muita gente também fala, mas eu não tenho dinheiro. E aí, quando a pessoa fala, vendi o carro para ir, mas assim, a experiência tem um valor tão maior, né, do que um carro. E se não der certo, volta, trabalha de novo, compra outro carro e segue a vida. Exato. O carro roubam, a experiência sua, ninguém vai roubar de você, isso ninguém tira de você. E eu acho que é bem isso que você está falando, e eu espero que quem esteja se preparando dê um passo a mais, né, escutando isso. Porque hoje é muita tecnologia, né? Antes a pessoa ia para o exterior, ligava uma vez por semana para a família, no final de semana, à noite. Agora é ali no vídeo. Nesse mochilão meu era no orelhão, comprava um cartão internacional, ligava, as pessoas não sabem o que. Inclusive, eu tava pensando um pouco o conceito da palavra saudade está mudando também, né? Porque eu noto que hoje em dia eu estou no meio de uma reunião de negócio, minha filhinha de 3 anos liga no celular meu com câmera, quer falar comigo, e eu estou na reunião, às vezes eu paro para atender ela. Eu falo, que loucura, né? Para a nova geração, a saudade é da época do, sei lá, que você tinha, eu tenho aqui uma máquina de datilografia aqui atrás, não sei se dá para vocês verem. Meu filho olha aquilo e fala, mas o que é isso, papai? É um computador que sai o papel na hora já? Fala, você não pode errar, você digita já sai. Tem várias coisas assim que vão mudando o conceito de saudade. As pessoas tinham que mandar cartas no fax para se comunicar. Então, até as pessoas têm medo de viajar, mas tu ficar com saudade. Cara, o conceito é outro, é muito mais fácil hoje em dia. Você pega o celular, você conversa, é muito mais simples. Então, quem usa como desculpa a saudade também, para pensar bem. As pessoas que viajavam antes tinham muito mais dificuldades de lidar com a saudade do que é hoje em dia. Né? Claro, cada um é cada um, mas hoje em dia a saudade é um conceito relativo, né? Porque você sabe que tem um prazo para você voltar, você tá no vídeo, tá no áudio, tá no WhatsApp, tá em fotos, é muito diferente a dinâmica, né? Eu acho que para quem viaja isso impacta bastante também. E o pessoal no exterior, eles têm muito isso de fazer um ano viajando antes de entrar na faculdade. Eles fazem mais viagens enquanto são novos, né, para experimentar o mundo, saber o que quer. E a gente tem essa coisa de correr para a faculdade já ir bom, é outra realidade, né? Não dá para ficar assim também. Mas eu acho que é um investimento mesmo, é uma experiência muito legal, que vale a pena, e a sua história é muito bacana. E aí, dessas idas e vindas, assim, o teu coração está mais para lá, mais para cá, está onde você mais para lá, viu? Eu costumo dizer que eu não sei qual é a data oficial, mas eu vou voltar a morar em Londres, assim, é a cidade que eu mais gosto, assim, eu falo muito dela porque realmente é a cidade que mais me toca. E quando você fala da Londres, o pessoal pensa do Big Ben, daqueles pontos turísticos mais tradicionais, né? E quem mora em Londres não vai ver o Big Ben todo dia, não fica tirando foto por ali. Mas eu digo de Londres, o que me atrai muito em Londres, ou por enquanto me atrai, com o Brexit pode ser que mude, é que Londres é o único lugar no planeta inteiro em que eu não me sinto estrangeiro. É o único lugar no mundo que eu e muita gente, nós não nos sentimos estrangeiros. Eu acho isso um baita de um negócio
fantástico. Você está fora do seu país, falando outra língua, e você não se sentir estrangeiro. Não é porque o britânico não te fala, não, porque tem tantas nações juntas em Londres, que é mais do que Manhattan, e Singapura talvez seja um pouco artificial aquilo. Mas Londres tem a cultura própria, a dinâmica própria, que é baseada no fato de que não existe uma nacionalidade específica ali. É muito plural. Então, eu diria que Londres é, de fato, de longe, uma São Paulo que funciona, de cultura, de diversidade, de restaurantes, de vida noturna, mas com segurança, de certa forma, com transporte e tudo mais. Só o custo realmente que segue sendo muito alto, né? Então, para educar seu filho, eu tô morando no Brasil aqui ainda para poder fazer bem feitinho, depois é voltar para lá. E, Gustavo, dessas tuas viagens, dessa tua experiência, um lugar que seria, não ideal, mas um lugar, além de Londres, que você recomendaria para quem quer passar um tempo a mais, começar a conhecer? E também queria que você me falasse quais são os lugares, você falou da Arábia Saudita antes, quais são os lugares que você não teve uma experiência tão boa nessas suas andanças? Como viajante, como mochileiro e como trabalho, tudo. Para visitar, um país que eu gostei muito e é muito barato aqui do lado é Bolívia. Eu fiquei com, sei lá, US$ 500 na época, faz um tempo. Eu fiquei um mês viajando pela Bolívia, tranquilíssimo, com US$ 500. Não sei quanto que é hoje isso aí, isso faz 15 anos. Mas eu lembro que eu tinha US$ 480. Bolívia é um país lindo, com coisas maravilhosas, um povo super agradável e que ninguém dá nada para Bolívia. Tem o Lago do Titicaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí. É, é um país que eu gosto muito. E dá para você ir para Bolívia e passear ali no salar se chama Salar de Uyuni, uma coisa assim, que é muito legal. Você desce ali, aí eu fui até o deserto do Atacama, acampei em São Pedro do Atacama, subi, voltei. Aí, assim, é uma viagem de turismo legal. Quem quer morar fora, eu acho que é muito legal se puder morar fora e deixar seu inglês fluente, porque realmente, profissionalmente, faz uma diferença fantástica, cara que fala inglês e não fala inglês. Eu conheço dezenas de profissionais que nem são tão bons, mas eles chegaram até ali por causa do inglês, e depois eles foram aprendendo para crescer. Então, a pessoa que fala inglês no Brasil parece bobeira, mas que fala mesmo, falta muita gente para falar bem inglês aqui. Na nossa empresa, se a pessoa fala inglês, eu paro para conversar já, eu quero entrevistar. Aí eu digo, tem um processo de seleção, porque falta gente que fale línguas. E aí, reclamam muito do Canadá, mas o Canadá é muito mais fácil para conseguir visto de trabalho, dependendo da sua formação. Hoje em dia, eu gosto dos Estados Unidos para passear e para morar um tempo. Quem conseguir entrar, acho que vale a pena também. Não sei como é que está a questão de visto hoje em dia. Tenho amigos que foram para a Austrália, eu não fui, mas quem foi gostou bastante. Austrália, Nova Zelândia, como experiência de línguas e tudo mais. Eu acho que eu tentaria sempre focar, se eu fosse morar fora um período mais longo, se eu não falasse inglês hoje em dia, eu focaria num país em que eu possa, de fato, praticar a língua inglesa. E tem voltando a falar da Inglaterra, né, peço até desculpa de estar falando tanto disso, mas eu estava lá semana passada e é impressionante quanto anúncio eles têm de aplique para seu visto de trabalho aqui no Reino Unido, precisamos de talentos. Então, se você tem talento, se você tem um currículo bom em algumas áreas específicas, é muito mais fácil conseguir hoje em dia visto de trabalho para a Inglaterra. Tá? É algo que daqui a pouco vocês vão ler na mídia aqui no Brasil que vai começar a bombar, porque, por exemplo, semana passada não tinha combustível nos postos de gasolina na Inglaterra. Sabe por quê? Porque não tinha motorista de caminhão para levar os combustíveis. Então, tem coisas desse tipo acontecendo por lá. Eu ficaria bem atento a isso, porque é uma oportunidade boa para todo tipo de carreira. Eu acho que eles vão precisar de muita gente por causa do Brexit, né? Muito bom, assim, adorei conhecer a tua história. Legal, prazer. Foi ótimo, excelente. Deixa para gente como é que os ouvintes te encontram, a tua empresa, se alguém quiser saber alguma outra coisa a mais de você, perguntar para a gente entra em contato, conversa. Legal. Não, eu estou à disposição. Acho que primeiro, uma coisa que eu não citei que eu acho que vale a pena para os ouvintes saberem é que a gente contrata sempre e hoje em dia tem gente morando no México, em Londres, na Alemanha, tem uma pessoa também, que trabalhavam com a gente e aqui no Brasil a gente manda para lá, né? Então, é bem comum a gente ter essa questão de contratar no Brasil e vai morar fora depois, usando o próprio GRI Club, que é a nossa empresa, www.griclub.org, é o B mudo. Esse é o site da nossa empresa. O meu Instagram é @GustavoFavaron também.
é aberto, então fica à vontade para mandar pergunta, qualquer coisa, eu sou bem tranquilo, gosto de ajudar as pessoas, porque muita gente me ajudou quando eu quis viajar, na minha carreira também, então eu sou super aberto para ajudar, porque eu acho que é legal a gente continuar esse exercício. E é isso, a gente está com vagas, estamos contratando aí os apaixonados por viagem, aqueles mochileiros que queiram ser os nômades digitais, a gente tem também vagas para isso, e estamos abertos a conversar. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. O nosso podcast de viagem foi idealizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!